Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, saudando, cumprimentando todos na paz do Senhor. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, no dia chamado hoje. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, um dos principais, general, porém leproso. Querido, esse texto ilustra bem a vida de um homem que era general do rei da Síria. Era um homem considerado, condecorado com muitas medalhas, com muitas batalhas ganhas. Tudo isso tinha no seu currículo. Era um homem bem visto na sociedade, era um homem que era um general valoroso para o seu comandante. E a Bíblia diz que, além de general, ele era leproso. E nos tempos bíblicos, a lepra, como até os dias de hoje, em alguns lugares, não tem cura. E Naamã era um general de muitas posses, de muitos diplomas na parede, porém leproso. Você vai entender no contexto dessa história que a gente vê um homem com posições, um homem à altura do teu cargo, porém leproso. E a gente costuma trazer nessa exegese bíblica os dias de hoje. Fulano é gente boa, porém leproso. Cicrano é gente joia, bacana, porém leproso. Talvez não seja uma lepra visível à medicina, mas seja uma lepra na sua alma, mas seja uma lepra na sua casa, mas seja uma lepra no seu serviço. Naamã, general na rua, leproso dentro de casa. Naamã, general onde ele passava, o povo dava continência para ele. Porém, em casa, leproso. Até que a mulher de Naamã arruma uma menina judeia para trabalhar na casa de Naamã. E todas as vezes que Naamã entrava na tua casa, ela ficava observando. Quando ele começava a tirar as suas vestes militar, ela via que por trás das vestes, no seu corpo existia uma lepra. E ela vai diante do seu Senhor e diz assim: ah, meu Senhor, se o Senhor conhecesse um profeta lá da minha cidade, lá de Samaria, ele curaria a sua lepra. E Naamã se interessa na conversa dessa menina que foi levada cativa para trabalhar na casa dele, no palácio dele. E Naamã fala assim: então, vamos pegar os nossos carros, os nossos cavaleiros e vamos até esse lugar. E chegando nesse lugar, ele começa a chamar o profeta. E o profeta manda o seu servo ir lá dizer para ele se banhar no Rio Jordão. Dar 7 mergulhos no Rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã se entristece muito. E um dos servos de Naamã fala assim para ele: Naamã, o que custa? Já chegamos até aqui, o que custa você dar esse mergulho? Naamã até então não quis deixar o seu ego, deixar a sua soberba,
Naamã não quis deixar o que muitas das vezes derruba o homem, que é a egolatria. Como posso fazer isso, sendo um general de renome neste lugar, na minha cidade? Como posso fazer isso? Naamã deixou com que o seu orgulho falasse muito mais alto. E o que tem abatido muitos homens é porque, ao invés de se humilhar, ele se exalta pela posição que tem. Ah, mas eu sou um pastor, não vou me humilhar por causa de uma ovelha. Ah, mas sou eu que comando e eu não vou me ajoelhar, não vou me abaixar por quem quer que seja. Ou seja, o orgulho falou mais alto na vida de Naamã. Até que ele decidiu mergulhar no Rio Jordão. Mas antes dele mergulhar, ele dá uma ideia que aonde ele mora existia rio muito mais limpo. Olha, lá em Farpana, lá no outro lugar, lá assim, assado, lá também tem um rio que eu posso mergulhar. Só que a ordem e a palavra do profeta era que ele mergulhasse no Rio Jordão. Um rio sujo até então, um rio imundo. E Naamã deixou todo o seu orgulho para mergulhar. Mergulhou lá a primeira vez, nada aconteceu. A segunda, também nada. A terceira, nada. A quarta, a quinta. E chegou até a sexta. E chegando na sexta, como é que pode? Já mergulhei 6 vezes e não aconteceu nada. Na sétima vez, ele saiu limpo, com a sua pele parecendo a pele de uma criança. Sabe por que tudo isso aconteceu na vida de Naamã? Porque ele deixou o orgulho e passou a obedecer. Tem muitas pessoas nos nossos dias de hoje que conhecem muito o ABCD, mas não aprende a obedecer. Quando eu aprendo a obedecer, olha para cá, quando eu aprendo a obedecer, até aquilo que é para dar errado, ele vai fazer dar certo. Até aquilo que é para ser minha morte, ele vai trazer vida. Até aquilo que está enterrado, ele vai desenterrar para dar vitória a quem se humilha. Porque a palavra dele diz que os humilhados serão exaltados. Naamã, com a sua prepotência, com seu nariz em pé, achando que as águas dos rios, da onde ele morava, era melhor do que a água do Rio Jordão para curar. Talvez sim, água limpa. Mas o mistério estava na água do Rio Jordão. Você está entendendo? Quantas das vezes o Senhor manda você mergulhar aonde você está? Você quer ir para outro lugar, para outro estado, para outro país, sendo que a vitória está depois desses mergulhos que você der na sua própria cidade. Não adianta ser general, ter uma farda, ter um respeito, mas quando chega nos seus aposentos, quando chega no recôndito da sua casa, do seu quarto, você tira aquelas vestiduras de militar e vê que você é um pobre, um miserável e nu diante de Deus com a sua lepra. A lepra da humanidade hoje. A lepra do nosso dia de hoje. Talvez não leva ninguém para um hospital. Talvez não leva alguém para mergulhar no rio. Mas leva alguém a querer achar que é melhor do que os outros. Mesmo cheio de lepra. Mesmo cheio de soberba. Achando que era melhor que o outro. Assim foi a vida de Naamã. Naamã, depois que ele mergulhou, depois que ele entendeu que o mistério estava no 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele saiu como uma pele de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele deixou o orgulho, deixou o eu, deixou tudo aquilo de soberba que ele tinha fora do rio. Quando ele adentrou para dar os 7 mergulhos, o Senhor o curou.
Curou porque ele obedeceu. Porque se dependesse do orgulho dele, se ele estivesse vivo nos dias de hoje, seria o mesmo Naamã e seria leproso da mesma forma. Querido, o que nos faz ser diferente é é você obedecer aquilo que o Senhor manda através da palavra dele. A palavra dele diz: não pecar, não peque. Não roubar, não roube. Não adulterar, não adultere. Amar o Senhor teu Deus de todas as coisas, faça-o assim. É melhor do que você obedecer do que sacrificar. Naamã vivia no sacrifício. General na rua, nas batalhas, mas dentro de casa um leproso. Quem sabe que essa palavra está sendo direcionada para você, que na rua é um doutor, é um advogado, na rua é um tapinha nas costas, na rua é o cara, é o homem, mas quando chega dentro de casa é um leproso para a sua família, é um leproso para os seus filhos, é um leproso para a sua esposa, é um leproso aonde você está na sua casa, você se sente como um leproso, porque a soberba, o orgulho está falando mais alto do que a palavra de Deus. Não deixe que o orgulho, a soberba e o eu seja maior do que a palavra de Deus na tua vida. Porque a palavra cura, a palavra liberta. Naamã deu ouvido à palavra do profeta. É 7 vezes? Eu vou murmurando, mas eu vou. E chegando no 7º mergulho, a Bíblia diz que ele saiu limpo e curado da lepra. Eu não sei o que o Senhor vai curar na tua vida, eu não sei qual é a lepra que você tem, mas em todo instante, dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque dela é o poder de Deus. Erramos durante a vida inteira, porque não queremos conhecer a verdade que cura, a verdade que salva, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naamã conheceu a verdade através da boca do profeta, mandando ele ir para o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. De início, ele retrucou: general, como é que pode? Não, eu não vou. Mas já que estamos aqui, vamos fazer a coisa certa. Já que eu estou aqui na beira desse rio, então eu vou mergulhar. Às vezes, irmão, a água está passando nos teus pés, está debaixo dos seus pés, está chegando à tua cintura para você mergulhar, mas o teu ego não deixa você enxergar que somente através da obediência é que vamos conquistar as bênçãos sem medida do céu. Tem pessoas há anos e anos na igreja, nem sequer é batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas anos a fio na igreja, nem sequer libertou, nem sequer tem a libertação da sua vida, da sua casa e da sua família. Sabe por quê? Porque na igreja é um general, canta, pula, roda, sapateia, prega, mas dentro de casa é um leproso. É um leproso que maldiz o filho, é um leproso que excomunga a mulher, é um leproso que diz que esses filhos não vai ser nada, não vai dar para nada, que não prestam. Porque na rua, na escola, no trabalho, na igreja é uma pessoa, dentro de casa é outra, totalmente diferente. Ou seja, tem 2 personalidades. Uma hora chora, outra hora ri, outra hora quer, outra hora desiste. Assim era Naamã, general, porém leproso. Você está entendendo essa mensagem? Essa mensagem não é para te rebaixar. Essa mensagem não é para você se sentir para baixo, não. Essa mensagem é uma injeção de fé na tua vida, para você deixar o teu orgulho de lado, para você deixar o teu eu, o teu ego, e aprender que sem Jesus nada podemos fazer. Naamã entendeu que o melhor
era sacrificar. Que o melhor era sacrificar naquele rio podre, no Rio Jordão, até então podre, para mergulhar 7 vezes. Naamã entendeu que se ele obedeceu, era porque Deus queria fazer algo na vida dele. O profeta nem o recebeu, o profeta não apertou sua mão, o profeta não fez carinho no seu ego. Entra, doutor Naamã, entra, general, não. O profeta simplesmente mandou recado para que ele fosse ao Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Você está entendendo? Quantas vezes Deus tem usado o profeta para mandar você descer, sair desse salto alto, e você continua com o seu nariz em pé, com o seu ego lá em cima. Aprenda a descer para depois subir. Lembra o que é que Deus fez com Jeremias? Jeremias, levanta, agora desce a casa do oleiro. Ele teve que levantar para depois descer. Tem muitas pessoas que só quer levantar, só quer lá em cima. Quanto mais alto para ele, melhor. Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa, minha irmã. Nós só vamos conquistar as coisas de Deus quando a gente ficar aos pés do Senhor. Quanto mais os pés do Senhor nós ficarmos, mais sinal de humilhação a gente vamos conquistar as coisas. Na humildade, nós vamos conquistar aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Porque a palavra dele não cai por terra. Se ele mandou ir e lavar 7 vezes, vai às 7 vezes, que Deus vai fazer um grande resultado na tua vida. Naamã aprendeu que o melhor de tudo, em meio a tantos burburinhos que ele mesmo reclamando com ele, como é que eu vou descer se na minha cidade tem rios mais limpos? Mas Deus não quer saber se na tua cidade tem rio limpo, se em outra cidade tem rio limpo. Deus quer saber que você desça aonde quer que Ele te chamou para descer, porque lá tu verás a glória de Deus. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. General, porém leproso. General, combatente, famoso, querido, que pelas mãos dele houve muitas vitórias, mas porém leproso. General na rua, general no quartel, general aonde quer que passava, mas dentro da sua própria casa era um homem que se vivia pelos cantos, porque era leproso. Essa é para a gente meditar. Essa palavra que está sendo pregada agora é para a gente tomar como lição de casa. É para a gente todos os dias aprender com Naamã que não adianta ser general, ser orgulhoso, ter o ego lá em cima, mas ter lepra no seu corpo. Quem sabe que a lepra seja cachaça, quem sabe que a lepra seja maconha, quem sabe que a lepra seja o disse-me-disse na rua. Aprenda uma coisa, é descendo que subimos. É humilhado que é exaltado. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado que hoje aprendemos, Senhor, que o orgulho mata, que o orgulho nos fere, que o orgulho nos afasta de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos que aprender a ser humilde, como o Senhor foi humilde, como o Senhor, com toda a sua glória, o Senhor jamais se exaltou. Pai, temos que aprender a ser humilde, porque através da nossa humildade nós vamos ser exaltados. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra vai mudar a minha vida e a vida de muitos que estão nesse momento ouvindo. Pai, fica conosco, nos dando graça, nos dando paz. Receba, Pai, a esta oração, que eu entrego essa oração nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide da minha vida, haja na minha vida, toma a vida da minha esposa nas Tuas mãos, dos meus filhos, dos meus netos. Pai, nos dá vitória no dia chamado hoje. Pai, nós entregamos tudo e todos nas Tuas mãos, deixando de ser general, deixando de ser o cara,
para ser apenas servo, para ser apenas um servo mais humilde. Fica conosco, porque assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, querido? Receba essa oração e Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua vida e tua família. Faça assim com as tuas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O canal é PR Roberto Nunes, PR Roberto Atalaia de Cristo, PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.